Vamos agora falar um pouco sobre direito processual civil. Vamos lá. Assinale a assertiva abaixo sobre resposta do réu e o julgamento conforme o estado do processo. Então, vamos ver aqui e ler somente as alternativas que estão corretas. Vamos lá. Vamos lá. Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, pelo princípio da eventualidade ou da concentração, o réu ele deve alegar na contestação toda a matéria de defesa que lhe couber, especificando as provas que pretende produzir sob pena de preclusão. Depois, a reconvenção é a ação autônoma proposta pelo réu contra o autor no mesmo processo, exigindo os mesmos requisitos da petição inicial e conexão com a ação principal ou com o pedido de defesa. Também o juiz ele pode proferir julgamento antecipado do mérito, artigo 355, quando não houver necessidade de produção de provas, inclusive no caso de revelia, ok? Então, vamos mais uma questão de processo civil. Sobre os meios de prova no processo civil, assinale a alternativa incorreta. Então, a incorreta é que a confissão, para ser válida, exige que o confitente tenha capacidade para tanto que o direito confessado seja disponível e que a forma solene seja observada sob pena de nulidade. Então, está errado, porque também pode ser até na forma verbal a confissão, ela não necessariamente precisa de ser a forma solene. Então, vamos ler também as questões corretas para nível de estudo aqui. O depoimento pessoal, ele pode ser requerido pela parte ou determinado de ofício pelo juiz, e a parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe foram imputados. E a exibição de documentos ou coisa pode ser ordenada de ofício ou a requerimento da parte, contra a parte ou contra o terceiro, com a finalidade de constituir prova direta ou indireta. E a prova documental compreende não apenas os escritos, mas também desenhos, fotografias e registros eletrônicos, sendo que o documento público ele goza de presunção de veracidade quanto aos fatos que o oficial declarar. Ainda sobre direito processual civil, considere as seguintes afirmações sobre os prazos e a comunicação dos atos processuais. Vamos lá. As alternativas, vamos falar sobre as alternativas que estão corretas, né? Então, vamos ler apenas as que estão corretas. Os prazos processuais são contados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento, suspendendo-se nos feriados e nos dias em que não houver expediente forense, tá? E a preclusão temporal ela ocorre quando a parte perde o prazo para praticar determinado ato processual, enquanto a preclusão lógica ela ocorre quando a parte
pratica ato incompatível com o direito que pretendia exercer. E outra questão aqui correta também é que a citação válida, ela constitui em mora o devedor, ela torna prevento o juízo e induz litispendência e interrompe a prescrição, retroagindo a data da propositura da ação. Mais uma questão ainda sobre processo civil. Vamos lá. Sobre a evolução histórica do processo civil, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Foi Oscar von Bülow, em 1868, quem desenvolveu a teoria dos pressupostos processuais, marcando a autonomia do direito processual. E mais uma questão aqui, quanto aos princípios fundamentais do processo civil, assinale a alternativa correta. O princípio da cooperação, previsto no artigo 60 do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Então, o princípio da cooperação é esse, previsto aí no artigo 60 do CPC. Em relação à competência, vamos aqui, pede para assinar a incorreta, mas aí depois nós vamos ler as questões corretas. Então, a incorreta é que o conflito de competência, ele pode ser positivo ou negativo, e o réu que arguiu a incompetência relativa pode suscitar o conflito de competência. Essa é a questão aí que estava incorreta. Vamos ler então as seções corretas, nível de conhecimento. A competência absoluta, ela decorre de normas de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício e pode ser alegada a qualquer tempo, salvo em sede de recurso especial ou extraordinário. Outra questão correta aqui é que a perpetuatio jurisdictione determina que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, salvo supressão do órgão jurisdicional. Mais uma questão correta, a competência relativa ela é fixada pelo CPC. Pode ser arguída em preliminar de contestação sob pena de preclusão e apenas pode ser alegada pelo réu ou pelo Ministério Público. Outra questão, a conexão de duas ou mais ações ocorre quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, servindo para evitar decisões conflitantes. Mais uma questão aqui, em relação ao litisconsórcio, vamos ver aí qual era a opção correta em relação ao litisconsórcio. No litisconsórcio unitário, os atos e omissões de um litisconsorte beneficiam a todos, pois há interdependência entre eles. Então, no litisconsórcio unitário, os atos e as omissões de um litisconsórcio, ele beneficia ali a todos, pois há interdependência entre eles. Vamos ver se tem mais questões aqui. Tem sim. Sobre a assistência como modalidade de intervenção de terceiros, vamos ver qual a questão correta. A assistência litisconsorcial, está lá no artigo 124 do CPC,
somente existe no âmbito da legitimação extraordinária concorrente, formando-se um litisconsórcio ulterior. Em relação à formação, suspensão e extinção do processo, vamos assinar aí a alternativa correta. A morte de qualquer das partes, do representante legal ou do advogado, é causa de suspensão do processo, nos termos do artigo 313 do CPC. Próxima questão aqui, assinale a alternativa que melhor descreve o instituto da perpetuatio jurisdictionem. A competência, ela é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, salvo se houver supressão do órgão jurisdicional. Próxima ainda, vamos lá. Agora, deixa eu ver se ainda temos tempo para fazer as questões de outra matéria. Temos um pouquinho aí. Questão 45. Com base agora, controle de constitucionalidade. Com base na legislação das ações de controle de constitucionalidade julgadas pelo STF, vamos assinar aí uma questão correta que diz o seguinte: o STF, ele admite o cabimento de ADPF quando houver violação generalizada de direitos humanos, omissão estrutural dos três poderes e necessidade de solução complexa que exige a atuação conjunta dos poderes. Mais uma questão sobre controle de constitucionalidade. Um juiz de primeira instância, ao julgar a ação individual, entendeu que determinado decreto estadual era incompatível com a Constituição Federal e deixou de aplicá-lo, sem submeter a questão ao órgão especial do tribunal. Nessa hipótese, vamos ver o que é correto. O juiz, ele agiu corretamente, pois a cláusula de reserva de plenário, ela aplica-se apenas aos tribunais. E esse juiz aí, ele era um juiz de primeira instância. Mais uma questão, vamos lá. A jurisdição constitucional brasileira tem passado por transformações relevantes nos últimos anos, considerando especialmente as ações de controle concentrado de constitucionalidades. Vamos ver aí a questão que estava incorreta e depois nós vamos ler as corretas a nível de conhecimento. Então, a incorreta está dizendo o seguinte: o STF, ele entende cabível a ADC para sanar dúvida interpretativa relevante, ainda que inexistente na efetiva controvérsia judicial. Então, vamos aí para as questões corretas. Vamos lá. O STF reconheceu a fungibilidade entre ações do controle de constitucionalidade quando houver dúvida razoável quanto à medida cabível e relevância da questão jurídica, salvo erro grosseiro. Também o STF passou a admitir acordos de natureza civil em ADI, inclusive após audiências de conciliação, de mediação e contextualização. Outra questão aqui correta também é que o STF ele admitiu o cabimento de ADO mesmo sem comando constitucional expresso para edição de lei,
como instrumento de concretização de cláusulas constitucionais frustradas em sua eficácia. E ainda mais uma questão correta que diz o seguinte: o STF ampliou as hipóteses de cabimento da ADPF ao reinterpretar o conceito de ato do poder público previsto na Lei 9.882 de 99. Então, vamos aí para mais uma questão sobre controle de constitucionalidade. Vamos lá. Considere que o Senado Federal decidiu suspender a eficácia de normas municipais que concedem a categorias profissionais específicas de serviços públicos o direito à aposentadoria especial, por exercerem suas funções em condições insalubres. A decisão de suspender a eficácia dessas normas, com base no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, tem sido invocada em respeito à autonomia do parlamento e da defesa da rigidez financeira do Estado brasileiro, nos seus mais variados níveis. Inconformado com a situação e sabendo que o município possui regime similar, o secretário de Fazenda convoca procuradores do município para uma reunião para entender qual é a real competência do Senado Federal no sistema de controle de constitucionalidade. Com base na situação hipotética e na jurisprudência do STF, os procuradores poderão informar corretamente que eles podem informar que o Senado ele somente será invocado a dar publicidade à decisão do STF que julgue o caso inconstitucional na hipótese de a norma ser previamente apreciada pela Corte, em sede de controle difuso de constitucionalidade. Ok? Então, vamos aqui para mais uma questão de controle de constitucionalidade. Vamos lá. O presidente da República editou a medida provisória 20, ampliando o período de inelegibilidade aplicável àqueles definitivamente condenados pela prática de determinados ilícitos. Entendendo que a prática não poderia ser disciplinada por medidas provisórias, o partido político Alfa, que possuía representação apenas na Câmara dos Deputados, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a ADI, perante o STF, sustentando a existência de vício formal de inconstitucionalidade. No dia seguinte, a medida provisória foi convertida na Lei número ZZ, sem qualquer alteração em seu conteúdo. Apesar disso, o partido político Alfa ele não promoveu o aditamento da petição inicial. Então, à luz da sistemática constitucional, assinale a alternativa correta. E a alternativa correta diz que a ausência de aditamento da petição inicial, na hipótese apresentada, não gera prejudicialidade superveniente. Então, essas foram mais questões aí para estudar um pouquinho para minha prova. E é isso aí. Tchau, tchau e até mais.